o gravador. Então, para quem estiver ouvindo a aula, vocês perderam assim só uma apresentação breve, mas acho que nada que comprometa o nosso encontro de hoje. E por que a prova de 2015? Vamos lá. Essa matriz do Enem, esse esqueleto que organiza as questões todo ano da prova que é impressa e vocês fazem, essa matriz foi refeita em 2012. Então, todas as edições do Enem anteriores a 2012 são questões e são provas que são fundamentadas em outra matriz. Ou seja, não vale muito a pena estudar, não. A gente tem esse recorte, né? Só vale a pena estudar de 2012 para cá. E por que, então, a gente não está fazendo a prova de 2012? Porque 2012 e 2013, a coleta de questões do Enem obedeceu uma lógica. E em 2014, essa lógica mudou. Então, os elaboradores de questão do Enem deixaram de ser professores de educação básica e passaram a ser professores exclusivamente de institutos federais e universidades. Então, assim, se eu tenho uma mudança se eu tenho uma mudança grande em 2012, que é a alteração da matriz, eu tenho uma outra mudança muito grande em 2014. Então, de 2014 para trás, é bom evitar, porque são provas cuja modalidade de questão pode fugir um pouquinho à previsibilidade do que vai acontecer agora em 2021. Então, a gente pegou a prova de 2015 e a gente vai fazer de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20 ao longo desse ano, começando, portanto, com a de 2015. Como é que vai ser a dinâmica do nosso encontro agora, né? Eu vou tentar resolver aqui em voz alta, né? Duas questões. As questões do Enem de Ciências Humanas, às vezes, a gente tem muita dificuldade de localizar ela do ponto de vista da disciplina. Às vezes, mistura mesmo. Mistura história com geografia, história com sociologia, filosofia com geografia. Eu vou tentar aproveitar as que são mais tipicamente de história, porque eu tenho uma situação de melhor conforto aqui para lidar com os conceitos. Mas, à medida que a gente pegar o desenho das questões, que é o que eu quero que vocês compreendam hoje, aí a gente vai fazendo o que for possível, o que der para fazer, tá? Sem esse rigor todo. Bom, então deixa eu aqui compartilhar a tela só um instantinho. Compartilhei aqui, está o caderno 2015. Se vocês olharem aqui em cima, ó, essa página que foi as instruções, é a página 1 de 32. Então, é aquilo que eu estou falando com relação ao hábito de leitura de vocês, tá? Vocês vão ter que ler 32 páginas no dia que vocês elaborarem, que vocês fizerem o Enem. E, além de ler, é claro que tem toda a dificuldade de pensar em cima do que as questões estão pedindo, né? Então, essa primeira página aqui é a folha de rosto. Antigamente, a primeira prova era de Ciências Humanas, hoje em dia não é mais, isso mudou. Bom, a primeira questão é muito claramente geografia, né? Você tem aqui o mapa do Brasil com a lista dos biomas. Eu vou pular. Questão 2, eu acho que dá. Acho que a questão 2 é com a gente. Então, olha só. A questão 2 está aqui. Qual é a primeira coisa... você falou alguma coisa, Maicon? Não, professor, desculpa, nem vi que estava ligado. Tá, não, foi mal. Pensei que tivesse te cortado, desculpa. Primeira coisa que eu quero é trabalhar alguns conceitos para que seja mais fácil a gente comentar as questões, tá? A primeira ideia é a seguinte:
cada uma dessas questões testa um determinado tipo de raciocínio específico, que a gente chama de habilidade. É uma habilidade mental de vocês que está sendo testada. Tá? Então, não se trata de uma prova que persiga a memorização de matérias e conteúdos. Ela está para além disso. E a teoria pedagógica por trás dessa ideia de uma prova ou de questões que testam raciocínio sempre contam com dois aportes. Primeiro aporte é uma correta interpretação do que se deseja com a questão e do seu material de suporte, das coisas que estão escritas na prova. Segunda coisa importante, o seu conhecimento prévio, aqueles conhecimentos que você adquiriu ao fazer o ensino médio. Ou seja, se você tem uma memória incrível e conseguiu guardar todas as suas aulas de história na cabeça, isso não quer dizer que você vai ser bem-sucedido na prova de história, tá? Porque você precisa interpretar corretamente o que a questão vai exigir enquanto raciocínio, além do material de suporte dela. Por outro lado, se você não tiver prestado muito bem atenção às aulas de história, esqueceu muita coisa importante, mas for uma pessoa muito atenta ao que está escrito na prova, você não vai quebrar a cara, não. Porque tem vezes que a interpretação do material de suporte e o entendimento do que a questão sugere já são ferramentas o suficiente para você encontrar a resposta. Então, dica número 0. Você precisa, no momento da leitura da questão, estar atento a isso. Se por qualquer motivo você estiver distraído, se os teus olhos estiverem passando aqui nessas letrinhas e tal, e a cabeça presa em outros pensamentos, né? O encontro que eu vou ter, a minha dificuldade financeira, minha namorada não me ligou hoje de manhã, assim, se qualquer outra coisa tiver na frente e você não tiver com a sua concentração na questão, você pode perder dicas muito preciosas para se alcançar a resposta. Então, é preciso estar atento. Cada uma das coisas citadas pela questão são importantes para se chegar na resposta. A gente sempre tem que lidar com essas duas balizas. As questões do Enem usam o material de suporte e meus conhecimentos prévios. Sem um dos dois, eu me vejo em dificuldade. Mas sem meus conhecimentos prévios, a dificuldade, por incrível que pareça, é menor. Se eu não entender o que está escrito, a minha dificuldade cresce brutalmente, né? Nenhum texto é inútil se for a questão eliminada, nenhum texto é decorativo, nenhuma imagem é só para enfeitar, todas elas colaboram para a gente resolver a questão. É por isso que todas as questões de ciências humanas, a primeira coisa que aparece é um material de suporte. O que é um material de suporte? É um texto, uma charge, uma fotografia, uma reportagem de jornal, uma poesia, uma letra de canção, é qualquer coisa que abre a questão. A questão sempre abre com material de suporte. Nesse caso aqui, esse texto. Mas se eu olhar para a questão 1, é um mapa. Se eu olhar para a questão 3, é outro texto. Se eu olhar para a questão 4, é uma charge. Se eu olhar para a questão 5, mais uma vez um texto. Enfim, toda questão do Enem abre com material de suporte. Esse material de suporte vai te dizer, qual é o contexto da questão, sobre que tema ela fala, e 2, muito provavelmente uma opinião ou uma interpretação sobre uma realidade histórica ou sociológica ou geográfica, assim por diante, né? Então vamos lá. Eu tenho o material de suporte. Após o material de suporte, eu tenho o comando da questão. O comando da questão, evidentemente, cria um problema na sua cabeça e somente uma das respostas resolve
resolva esse problema de modo adequado, né? Então, a gente tem o suporte, o comando da questão e as opções de resposta. Vamos olhar a questão número 2. É um livro, eu não conheço esse autor, é um autor chamado Silva Filho, um livro chamado Fortaleza. Vamos lá ver o que está escrito. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Então, vamos lá. Tem uma frase aqui. O que essa frase me disse? Que quando eu domino a luz, por meio de tecnologia, ou seja, quando eu tenho um interruptor na minha casa, que se eu acionar ou liga, uma luz acende e ilumina o ambiente, quando isso acontece, eu estou livre dos ritmos cíclicos da natureza. Como assim? A gente sabe que dia e noite se alternam, né? A partir de um determinado horário, a gente chegou na noite. À noite eu não tenho luz. Só que quando eu domino essa tecnologia, eu posso ter luz diurna no horário noturno. Eu estou livre da prisão à natureza que me obrigava, por exemplo, a não ler de noite ou a não fazer nenhuma atividade que precise de precisão ou acuidade visual, porque agora eu tenho condições de apertar um botão e a luz se faz, né? Então, eu me libertei do ciclo noite-dia, luz e escuridão que a natureza promove. Seguindo no texto. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade. E a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Então, vamos lá. Com a iluminação artificial, eu consigo me livrar da escuridão e eu deixo de perceber a passagem do tempo. Porque, à medida que ia escurecendo, à medida que a iluminação natural ia me dando dicas, se eu estou no meio do dia, se já está entardecendo, se acabou de ficar de noite, se é noite profunda. Se eu estou num ambiente fechado e a luz é artificial, eu não tenho a menor noção da passagem do tempo, a não ser que eu olhe o relógio, né? A luz artificial mascara a passagem do tempo para nós. Finalmente, a última frase aqui: se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Claro que essa frase ela altera tudo, né? A discussão ali é uma discussão de tecnologia, de sensação de tempo, de sensação de tudo isso, mas o texto agora chegou onde queria chegar. O texto está me dizendo o seguinte: olha, agora que eu tenho iluminação artificial de noite, eu posso ter jornada de trabalho à noite. É isso. Eu posso estender a quantidade de horas de trabalho, porque agora não está mais escuro, porque agora a fábrica está iluminada por uma lâmpada. Bem, vamos ao comando da questão, né? Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência bom, do ponto de vista do mundo do trabalho, a iluminação artificial me permitiu o quê? Expandir a quantidade de horas trabalhadas. Eu nem olhei as questões, as opções de resposta, mas intuitivamente isso já está na minha cabeça, né? Agora que eu tenho tecnologia, iluminação artificial, eu posso ter uma expansão dos turnos de trabalho. Vamos ver se é isso. Letra A. Melhoria da qualidade na produção industrial. Não vejo relação direta com melhoria da qualidade. Eu vejo relação direta, talvez, com melhoria da quantidade. Porque a iluminação artificial, se permite a extensão dos turnos de trabalho, a gente tem uma quantidade maior de produtos sendo feito. Letra B. Redução da oferta de emprego nas zonas rurais. Eu acho que essa resposta não tem nada a ver, né? Por que os empregos rurais vão reduzir com a iluminação artificial? Parece coisa sem contato. Professor, tem como o senhor mutar, não? Tá com o microfone ligado aí com uma musiquinha que tá. Tem alguém que está vazando o microfone aí. O senhor pode mutar. Vou ver quem é. Acho que é a Natália. Pronto. Pobre Natália. Professor, está me ouvindo?
Estou te ouvindo. Será que a ali, essa melhoria da qualidade da produção industrial, será que não está ligado na iluminação, favorecer com que se veja detalhes que possam que poderiam não ser vistos quando não tinha iluminação? Será que não quer dizer isso? Também. Eu pensei nisso, mas no texto não cita. Pode ser, mas a luz do dia também permite a gente ver esses detalhes, né? Então, eu não estou inaugurando uma qualidade nova. Talvez eu esteja expandindo a quantidade de tempo em que eu tenho uma iluminação de grande qualidade, né? Até porque, né, professor, na pergunta, no comando, ele diz, tipo assim, em relação ao texto, e não, tipo assim, em relação ao trabalho em si. Não pergunta o que melhoraria no trabalho. Isso é muito importante. A gente tem que estar sempre ancorado no texto, né? Que eu pensei justamente nisso que o Carlos falou. Na hora que eu li a primeira vez, veio isso na cabeça. A letra A não é absurda, mas eu acho que ela se distancia do texto. A letra B é absurda. A letra B não tem nada a ver, né? O que isso tem a ver com as zonas rurais, né? Redução da oferta de emprego. Mas eu acho que a letra A faz um deslocamento grande se afasta muito do centro do texto, né? Letra C. Permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. Antes fosse, né? Até hoje a gente está esperando isso. Claro que o patrão controla os horários do trabalhador, né? Não vejo ligação da letra C com o texto também, não. Letra D de dado. Diminuição das exigências de esforço no trabalho com as máquinas. Aí a gente já volta para próximo do texto, né? Se eu tivesse que fazer um esforço no fim do expediente, porque está escuro e agora com a iluminação artificial é mais simples operar a máquina. Mas mesmo assim, ainda não me convenceu. Letra E. Ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Pô, agora eu respiro aliviado. Vocês não respiram aliviados, não? Que é isso, né? Ficou bem fácil. Sim. A luz artificial permite que se trabalhe de noite. Então, eu amplio o período disponível para a jornada de trabalho. Essa está totalmente ligada ao texto e já era intuitivamente o que a gente projetava na cabeça quando lia o comando, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu aqui marcaria a letra E. Mas acho que a gente precisa dar uma conferida no gabarito. 2, letra E. É isso mesmo. Olha lá. 2, letra E. Veja, a leitura atenta desse texto é fundamental para resolver a questão. É mais importante do que você ter memorizado a aula inteira de Revolução Industrial do professor. Essa é a questão. Vou fazer mais uma. Vamos lá. Questão 3. Ô, professor, pode ter uma questão que tenha as alternativas um pouco mais complexas, que pode exigir da gente o conhecimento mesmo do que foi dado na aula. Tem questão que tem esse perfil, tá? Mas eu achei aqui, olha, o debate que a gente teve sobre a letra A faz essa letra A ser atraente. É uma resposta um pouco complexa aqui, né? Ela não é tão simples. Aqui, a letra E é muito evidentemente aquilo que o texto quis dizer, né? Então, sempre a gente vai ter esse tipo de jogo, né? Porque é da psicologia do cara que elabora a questão. Se ele fizer 4 alternativas absurdas e uma certa, ninguém erra a questão, né? Então, vai ter sempre uma que dialoga de alguma maneira com o contexto, mas a gente tem que estar atento ao fato de que uma é muito claramente a resposta. Eu acho que, assim, essas duas aqui, a B e a C, são opções muito nada a ver, muito delirante. Essas eu jogaria fora muito rápido, né? Nem perderia muito tempo lendo. Então, assim, essa questão 2 é uma questão razoavelmente fácil, mas ela não é totalmente simples, tá? Porque a gente agora está tranquilo, sábado à tarde, numa boa, batendo papo, professor lendo devagarzinho.
Na hora do vamos ver, a gente se enrola, a gente se confunde, né? Mas eu acho que essa letra E é muito solar, ela é muito... Pá, é isso que o texto quis dizer, né? Ó, todas as partes do dia, olha isso, podem ser aproveitadas produtivamente, né? Todas as partes incluem a noite, então eu tenho ampliação do período disponível. Então, a letra E é muito ligada ao texto, a letra A é fracamente ligada ao texto. Mas acho que vocês já associaram bem. A letra A não está totalmente fora do, digamos assim, do ambiente, né? Como a letra B e a C estão. Mas sim, tem questões que são mais ligadas aos conhecimentos e menos à interpretação do material. Bom, Paulo Freire. Isso aqui é meio filosofia. Vamos pular essa 3 aí. 4, delegada, charge, processo produtivo agrícola. Isso aqui tem cara de geografia. Não. Idade Média, questão 5. Idade Média, a gente acabou de falar da Idade Média. Vamos ver. Então, 5 tem um texto citado por Spinoza, Antologia de Textos Históricos, deve ser um texto de época, né? Aldaberon de Laon. Vamos ver o que esse tal de Aldaberon de Laon escreveu. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Caraca, acabamos de falar disso ontem. Uns oram, o clero, outros combatem, a nobreza guerreira, e outros, enfim, trabalham, o povo, clero, nobreza e povo. É a divisão rígida da sociedade da Idade Média no Ocidente, né? E veja, e aí a casa de Deus é o quê? A casa de Deus é aquele mundinho. A casa de Deus é aquele espaço onde as pessoas viviam. Não é o reino dos céus, né? É o reino da terra. Então, olha que legal. Eles chamam aquele Ocidente cristão de casa de Deus e diz assim, ó, lá dentro tem 3 tipos de gente. Os que oram, o clero, os que combatem a nobreza e os que trabalham, que é o povo. Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Ou seja, existe uma harmonia nessas 3 funções. O clero não pede a salvação para si próprio, mas a salvação da humanidade. A nobreza não combate apenas segundo os seus interesses, mas protege o cristianismo dos guerreiros infiéis. E, finalmente, o povo trabalha por todos. O povo bota comida na mesa do clero, da nobreza e de si próprio. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Então, assim, é um texto de época que justifica o ordenamento medieval. Cá entre nós, desses 3 lugares, né, clero, nobreza e povo, está falando um sujeito que muito provavelmente não era do povo, porque o povo sequer escrever sabia, né? Então, é muito bom dizer que isso é fofo quando não se é responsável pelo trabalho. Mas, vida que segue, a ideologia apresentada por Adalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo a que ela se opôs estão indicados respectivamente em. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber um objetivo de tal ideologia. Ora, o que é que esse texto está dizendo? Existe clero, nobreza e povo, e essa divisão tem que ser harmônica, pacífica, é a vontade de Deus. Então, claramente que as ideias desse texto sugerem passividade, aceitação, né? E um processo a que ela se opôs.
Então, quem é que vai se opor a essa ideia? Muito provavelmente se opõe a essa ideia as pessoas que acham que essa divisão não é uma boa. As pessoas que acham que essa divisão não é uma boa, muito provavelmente são os responsáveis por trabalhar, né? Então, vamos ver uma opção. Eu acho que é A, professor. Estava olhando. Você falou Letra agora isso, A, sobre né? isso? Quando você falou agora Justificar a dominação estamental, eu acho que tem a ver. O que é estamental? É uma sociedade dividida em três estados ou estamentos. É uma palavra que caiu em desuso, até meio cruel ela aparecer aqui na questão, né? Mas se diz da sociedade medieval que ela é estamental, porque ela é dividida em três estamentos ou estado: clero, nobreza e povo. Então, um objetivo da ideologia justificar a dominação estamental, eu concordo. Um processo que ela se opõe a revoltas camponesas. Eu também acho que é a letra A. Acho que a gente deve ler o resto para marcar A com tranquilidade e segurança. Letra B, subverter a hierarquia social. Não, esse texto não quer subverter, não. Pelo contrário, ele quer manter, ele quer conservar a hierarquia entre clero, nobreza e povo. Letra B joga fora, letra B nada a ver. Impedir a igualdade jurídica. Uau! Professor, Quem fala? é Maria. Quando Oi. você se refere à hierarquia, você está falando do poder absoluto, é isso? Não necessariamente do poder absoluto, tá? Na Idade Mas quem Média, está no poder, né? hierarquia é quando a gente elenca uma cadeia de superioridade e inferioridade, né? Então, eu tenho em cima o clero, superior a todo o restante, abaixo dele a nobreza, que é inferior ao clero, mas superior ao povo, e finalmente o povo. Essa cadeia é uma cadeia de hierarquia. 1, 2, 3. 1 tem mais poder, 2 intermediário, 3 não tem nada. É uma hierarquia. Hierarquia é uma palavra também que, para a gente entender, é só jogar ela no meio militar, né? Aquela cadeia que faz com que a gente tem soldado, sargento, tenente. Isso é uma cadeia hierárquica. No caso da sociedade, né, hierarquia social aqui é a prevalência da nobreza e do clero. Subverter é modificar, é reverter, é bagunçar. É tudo que o Adalberon não quer com esse texto que ele escreveu. Ele quer manter a hierarquia social, conservar a hierarquia social, defender a hierarquia social, que coloca clero e nobreza à frente do povo. Letra C. Impedir a igualdade jurídica. Ele quer impedir a igualdade? Quer. Porque um texto que diz, olha, existe clero, nobreza e povo, e isso é a vontade de Deus, eu não quero igualdade. Eu quero a superioridade do clero e da nobreza sobre o povo. Tudo bem. Isso se dá em termos jurídicos? Mais ou menos. Provavelmente não. A sociedade medieval não é uma sociedade Ô, professor, de leis mas escritas, ele quer racionais. impedir a igualdade jurídica o quê? No sentido de fazer com que não haja uma justiça. Justiça seria não ter essa estratificação, né? Essa superioridade e inferioridade. Não Então, acho que seja, não. Jurídico Professor. aqui é do ponto de vista das leis. Né? Então, e não justiça, e não uma justiça social. Isso. E impedir a igualdade, eu acho que uma ele quer. justiça social? Mas isso tem a ver com lei escrita? A pergunta é essa, porque o sentido do jurídico, né, do legal, é esse. E a Idade Média, você não tinha legislações escritas, ou quando tinha, era muito fragmentária. Não tinha um corpo de legislação nacional, Constituição, não tinha nada disso. Então, impedir a igualdade, para mim, ok. Esse adjetivo jurídico aqui complica. Mas se opõe a revoluções burguesas, se opõe a revoluções burguesas, com certeza. A única coisa que está em debate aqui na letra C
é o adjetivo jurídico. Letra D. Um objetivo do texto é controlar a exploração econômica? Aí acho que não. O texto não fala de economia. E também não tem patavina a ver com unificação monetária, vai. A letra D se afastou totalmente. Letra E, questionar a ordem divina. Ao contrário, né? Eu acho que ele está fundamentando em Deus a história toda, porque é a casa de Deus. Casa de Deus que alguns acreditam que é uma só, está dividida em três. Então, não está questionando a ordem divina. Bom, eu marcaria a letra A. Eu não vejo defeitos na letra A e vejo um único defeito na letra C, que é essa questão referente à igualdade jurídica. Ô, professor, Sim, mas se o senhor usou o raciocínio na D, né, de que não fala de exploração econômica, não fala nada sobre economia, também nesse primeiro no texto não fala muito sobre igualdade jurídica, assim. Ele fala muito sobre harmonizar, ele justifica, eu ela acho está que ele... justificando a hierarquia, mas não está, tipo Isso. assim, questionando nada sobre a Concordo igualdade. contigo, Maicon. Você está Então, correto. Ele não fala de lei, hora nenhuma. Ele não fala de normatização jurídica, hora nenhuma no texto. é porque, tipo assim, o Enem, É. eu vejo assim, tanto naquela questão anterior, que o Carlos pontuou aquilo sobre a questão que eu não lembro qual era a letra, quanto Sim. agora, ele dá umas certas verdades, né? Só que fora do contexto, mas é verdade. Tipo, ele podia botar um questionamento aí. De acordo com o texto, a igreja, sei lá, controla tudo. Era uma verdade, porém não é dito no texto. E ele parece botar sempre essas pegadinhas para deixar a gente, tipo assim, a gente está confiante no que é. Isso, Deixar de raciocinar um pouco. exatamente, que nem na questão anterior, né? Tinha uma em que você falhava essa questão por um detalhe, né? Como a gente falha a letra C aqui por um detalhe, né? Ela se aproxima muito de uma resposta. Mas a letra A não tem defeitos, vai, a letra A está perfeita. O texto defende a dominação estamental e, claro, se opõe a qualquer tipo de revolta camponesa, né? Acho que a letra A é essa Professor, palavra, ali né? na C, professor, ali na C, se opor à Revolução Burguesa. Você está falando dos burgueses que eram contra a monarquia, né? Isso. Os burgueses são parte do povo, Ah, sim, sim. tá? Então, os Sim, burgueses sim. trabalham com comércio. Se eles quiserem fazer algum tipo de revolução, esse texto se opõe, porque esse texto defende a harmonia, cada um na sua, vontade de Deus. Enfim. Foi o que você falou ontem. Eles só têm dinheiro, mas eles não têm acesso às classes, à pirâmide superior, né? Não, Eles não burguesia, fazem parte da realeza. não. Burguesia faz parte do povo que trabalha. Não é camponês, não trabalha na terra, trabalha com outra coisa. Mas a gente vai falar da burguesia melhor na sexta-feira. Então, letra A, com certeza letra A. Estou muito confortável em falar isso. Aí, questão 3, letra A. Mas não é a questão 3, é 5. Questão 5, letra A também. É isso mesmo. É isso aí. Aqui, letra A. Pegaram o espírito da coisa? Material de suporte. Me dá o assunto da questão e informações importantes. E o comando da questão, com base na interpretação do material de suporte, eu tenho que resolver um problema. Toda questão é igual. Aqui, a questão 6 é bem de história. Vou fazer o seguinte com a questão 6. Eu vou marcar aqui no meu relógio 2 minutinhos. Vocês tentem resolver por conta própria, ver se dá para chegar em algum tipo de resposta. E quando o relógio despertar 2 minutos aqui, a gente conversa sobre ela. Então, ó, valendo aqui. Questão 6, professor. Questão 6, né? Tá dando para enxergar legal o 6 aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho.
Professor, Sim. aí ele está falando sobre superioridade, né? Então eu fiquei na dúvida entre a B e a C, porque aí ele mostrou como é essa divisão social e como era feita a imposição do domínio, Carlos, né? Oi, Mas se você tivesse que marcar uma das duas, qual seria? a B. B de bola? É. E o restante aí? O que vocês enxergaram como resposta possível para isso? Eu marquei a letra D, porque B de pensando quando dado? ele fala na questão da fé, da lei do rei, me parece mais uma incompreensão dos valores dos indígenas do que uma superioridade, sabe? mas aí, tipo assim, ele chama de Ah, maneira desordenada. E aí, naturalmente, ele compararia com a própria lei, a própria sociedade que ele diz, né? Que tem fé, lei e rei. Então, Então, acho mas é que aí desordenado porque não mas tem a fé que ele conhece, o lei e o rei que ele exatamente. conhece. Não porque não tem, sabe? Eu acho que ele não entende qual seria a lei, a fé e a realeza daquele povo. Eu acho que quem falou foi Jesus. Isso, eu acho que é D. Eu concordo contigo. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Quem está dizendo que não tem fé nem lei nem rei, será que viu essas coisas? Ele não entendeu. Ele olhou para as sociedades indígenas com o olhar do europeu e não encontrou nas sociedades indígenas os seus critérios de lei e fé. Porque é claro que a sociedade indígena tem fé, como que não? É claro que a sociedade indígena tem regras de convívio. Quem não viu foi o português, que não Não, eu entendeu. acho que o interessante é exatamente como eles até colocam isso na questão da linguagem, né? Por É, não ter a palavra que designa naquilo que você conhece como fé, então não existe outra fé. é Isso um eu achei caso interessante na questão. muito forte de etnocentrismo total. Assim. Eu quero ver na cultura do outro os meus códigos, as, as minhas premissas éticas. E não vou entender os códigos e as premissas éticas da outra cultura que não é a minha. Né? Então, eu acho que é completamente letra D. O observador português não se deu o trabalho de compreender os valores socioculturais indígenas, que muito provavelmente têm fé, têm lei e têm rei, a partir de outros critérios, de outros termos, de outros valores. Né? O que eu acho que está frágil na letra B de bola? Vou ler ela aqui. A dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Isso aqui é uma mentira? Não, não é. Os portugueses dominaram, sobretudo no início a costa, mas interiorizando com o tempo. Né? Então, a dominação portuguesa é um fato histórico. A questão é, a observação do cronista demonstra essa dominação? Hora nenhuma. O que ele faz é descrever a língua. A língua que usam por toda a costa carece dessas letras. Por carecer dessas letras, eu não me espanto em saber que eles não têm nem fé, nem lei, nem rei. E que eles vivem de modo desordenado, que é uma bobagem, né? Não vivem de modo desordenado coisa nenhuma. Ou seja, é um texto que está descrevendo preconceituosamente a sociedade indígena. Não está descrevendo processos de dominação, que a gente sabe que existem, mas não estão citados no texto. Né? Então, a observação do cronista demonstra a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Vamos ver o gabarito? 6. 6 é D, ó. Tranquilo. 6 é D. Meus amiguinhos, eu estou convencendo vocês de que vocês têm que fazer essa prova com o máximo de atenção. Na boa, se vocês tivessem memorizado tudo sobre capitanias hereditárias, doação de sesmarias, economia colonial, pacto colonial, metrópole colônia, essas coisas teriam te ajudado a fazer essa questão 5%, 10%.
90% teria sido ter a tranquilidade que a gente está tendo aqui de trocar ideia, analisando, né, decompondo esse texto em partes, interpretando. Isso é fundamental desenvolver a atenção. Vocês têm que ler, porque o hábito da leitura ajuda na interpretação textual, ajuda no desenvolvimento do foco, da atenção, não cansa ficar os olhinhos trabalhando para um lado e para o outro. Isso é decisivo para fazer essa prova no final do ano. Vamos a outra questão. Deixa eu ver essa 7 aí. 7, Revolução Chinesa. Vamos fazer. Vamos lá, questão 7. Vou marcar 2 minutinhos aqui. Professor, Sim. ele tá querendo pegar uma incoerência no que a China diz, o que é socialista e o que ela faz o contrário, é isso? Assim, se for isso, É por aí. Mas diz aí direto qual letra você marcaria. Se for isso, é manutenção da livre concorrência, porque na ideia socialista, comunista, livre concorrência é uma ideia liberal. Então, mas é uma característica fundamental do socialismo. A livre concorrência. Não, então não entendi a pergunta. Porque, para mim, a pergunta tá querendo que a gente olhe para o sistema econômico chinês e veja o que há de contradição ali. Por exemplo, a China diz que é comunista, mas qual é a contradição da China em ser comunista? O que ela faz que faz com que ela não seja comunista? Que isso seja uma contradição? Foi porque quando o texto... Olha só, olha essa parte da pergunta. Colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. Então, a característica fundamental do socialismo é uma característica do socialismo este modelo atual chinês se contrapõe. O modelo chinês ameaça qual característica do socialismo? A extinção gradual das classes. É uma característica do socialismo não ter classe social, porque também é a manutenção, a instauração, a formação de sindicatos é uma ideia socialista, o sindicato. Mas a China, da maneira que ela coloca essa livre concorrência, ela acaba colaborando para que não haja extinção
das classes sociais, entende? Entendi. O Jesus sugeriu outra opção de resposta. Ele marcaria a letra A. Alguém marcaria outra letra? Teve alguma outra ideia? Eu marcaria A também. Então, Porque, tipo assim, não tem como a desestatizar a economia. Lá o Estado ele tem o controle sobre a maioria das empresas. A maioria das empresas são públicas, são estatais. Não, são joint Mas não é ventures, essa né? questão. São associações privado, Mas aí tem que público e privado. mas aí pelo que eu entendi, está escrito no texto justamente isso, né? Que Pelo que eu o entendi também é mercado, isso. que o capitalismo não é um instrumento inerente à estrutura da China. E aí no final lá ele fala, a socialização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. Eu entenderia. Eu achei Posso essa comentar questão. rapidinho, pessoa, antes de você falar? Só para ver se a gente entendeu. Pelo que eu entendi do que você está falando é o seguinte: a China ela é socialista e tem essa coisa que o Carlos falou, né, dela comandar as empresas e tudo mais, sendo que, pelo que eu entendi, a China estava entendendo que esse modelo econômico do capitalismo poderia ser usado como um instrumento. Mas o que eles estão percebendo é que aqui esse modelo de mercado é inerente ao capitalismo. E é isso que está causando esses antagonismos ali na construção de um país. Esse é o ponto de vista do autor, tá? Mas continua. Não, e é isso. É quando a questão pergunta sobre qual é o modelo econômico que a China se contrapõe, exatamente esse que ela está, né? Que ela é super estatizada. Eu acho que desestatizar seria essa questão. Acho que é meio que, para mim, me parece que essa seria a dúvida, sabe? Mas olha só, aí ou sair. É uma questão da nossa atenção no que a questão está exigindo da gente. Porque o texto, a resposta é uma característica fundamental do socialismo. É uma característica fundamental do socialismo que este modelo econômico põe em risco. Então seria a letra D? Eu acho que é a letra E. Eu tô votando aqui junto com o relator, com o Carlos. A letra E? Porque eu acho que, tipo assim, a necessidade de classes sociais é que também mantém o capitalismo ali. Porque se todo mundo for trabalhador igual, acho que não mas é uma igual, característica do socialismo que está ameaçada. É uma característica do modelo socialista. Tá. Agora eu entendi. Eu estava achando que era uma coisa que ele queria manter. Que era... acho que entendi. Deixa eu montar um discursinho aqui, tá? Não vou ler o texto, não. Todo mundo lê o texto, mas o sentido geral do texto é o seguinte. Os chineses dizem, olha, o mercado é um instrumento. O mercado pode ser usado no capitalismo, mas nós aqui no socialismo podemos usar também. E o articulista diz o seguinte, esse discurso chinês é furado à beça, porque o mercado traz consigo um monte de outras coisas. E o que é mercado, gente? Mercado é a livre possibilidade de comprar e vender e de acumular riquezas. Então, o mercado privado se expandindo na China está ameaçando o modelo socialista chinês. E aí, qual é a característica fundamental do socialismo? Eu sublinhei aqui. Qual é a característica fundamental do socialismo que está ameaçada pelo mercado? Desestatizar, a letra A, é uma característica do liberalismo, não do socialismo. Tirar do Estado e transferir para o setor privado não é uma característica do socialismo, não é resposta. Instauração de um partido único. É discutível se isso é uma característica do socialismo. Não necessariamente na minha leitura, mas não tem nada a ver com o texto, né? O partido único não está ameaçado necessariamente, até porque a gente teve movimentos autoritários capitalistas. O que é o fascismo se não é um partido único capitalista? Letra C, manutenção da livre concorrência. Isto não é uma característica fundamental do socialismo. Olha o que está grifado. Eu preciso encontrar uma característica fundamental do socialismo ameaçada pelo mercado. De maneira que só sobrou a letra D e a letra E. E o que faz diferença da gente escolher isso
vai ser quando a gente puder, de fato, estudar o que é o socialismo, ou quais são as ideias fundantes desse movimento. E o socialismo é um movimento que procura alcançar uma igualdade econômica para além da igualdade jurídica. Ou seja, o que o socialismo deseja é o fim do abismo entre ricos e pobres, né? Entre burgueses e proletários. Então, o socialismo deseja o fim das classes sociais. E a lógica de mercado da China ameaça esta ambição socialista, ameaça esta característica fundamental do pensamento socialista. Então, eu acho que a letra E, sindicatos de trabalhadores têm no capitalismo também, né? Não é uma característica exclusiva do socialismo. Agora, capitalismo nenhum deseja isso aqui. Então, questão 7, letra E, olhemos o gabarito, questão 7, letra E. Tranquilo. É isso. Essa é uma questão que eu precisava mobilizar meus conhecimentos para além do texto, né? Eu precisava conhecer o que os propositores do socialismo trazem de ideias novas para o jogo político, né? Eu precisava reconhecer que a extinção gradual das classes sociais é uma proposta socialista. Se eu não reconhecesse isso, eu sentiria dificuldade de resolver essa questão. Então, não é uma questão que eu resolva somente pelo texto, mas essa formulação aqui, essa construção textual do comando, deu rasteira numa porrada de vocês aí, né? Ou seja, o que eu buscava na letra A, B, C, D ou E, eu buscava uma característica do socialismo ameaçado. E a característica do socialismo ameaçada pelo mercado é a extinção das classes sociais. Porque quem vai ao mercado quer lucrar. Quem vai ao mercado quer acumular riqueza, quer se distinguir dos outros, né? Questão 7. Vamos ver a 8. A crise de 2007, Katrina financeiro, isso aí vocês vão ver em geografia, tá? Panafricanismo. É geografia, mas é também história. Vamos fazer a questão 9? Deixa eu diminuir para ela caber na página. Coube. Dá para ler a questão 9 aqui, do lado esquerdo? Depois de independência, tem alguma coisa? Não. Então eu precisava que diminuísse um pouquinho mais. Só um pouquinho. Diminuir um pouquinho mais. Depois de independência não tem nada, tem só uma linha. Tá. Então não precisa. Obrigada. Show. Então tá, deixa eu marcar 2 minutinhos aqui e ver o que vocês acham dessa daí.
E aí, minha gente? O que Eu, vocês encontraram aí? eu chutaria C, mas eu sinceramente só chutaria, porque Questão Eu acho que é a E, na professor. verdade eu não, caralho. Eu eu acho não que é a chutaria. E. Eu digo assim, eu acho que é a C, mas Eu marcaria E. Deixa eu tentar justificar. É um poema muito tocante, né, do Agostinho Neto. É um angolano e é da década de 40, o Comando da Questão diz: esse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 40, evoca o panafricanismo com o objetivo de. Ou seja, o que um angolano, ao escrever isso, deseja, né? Ele está se dirigindo ao mundo, mas com muita ênfase aos Estados Unidos, né? O Blue, Harlem, Chicago, South. Ou seja, ele, presta atenção aqui em mim. E como é que ele termina essa história, né? Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso mundo. Ou seja, você aí que é negro está em outro lugar. Esse outro lugar aí também é uma África, né? Eu estou na minha África aqui, você na sua África aí, e a gente anda junto. E o final, eu sinto vocês, negros de todo o mundo, aí amplia, né? Muitas referências no início aos Estados Unidos, mas agora também a negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Então, essa última estrofe, né? O sentido dela, eu acho que é um chamado a uma irmandade negra internacionalmente, né? É um chamado ao apoio recíproco das comunidades negras mundo afora. É como eu sinto esse fechamento do poema, né? E por isso eu acho que a letra E é o que dá conta dessa abrangência maior. O poeta conclama as populações negras de diferentes países, de todo o mundo, de diferentes países, a apoiar as lutas por igualdade e independência. Por que lutas por igualdade e independência? Porque, assim, no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, no caso da América Central, qual é a luta do negro? O que os negros querem nesses lugares? Os negros querem o quê? Igualdade. Querem destruir o racismo. Né? É o racismo que está por trás da desigualdade econômica, é o racismo que está por trás no caso dos Estados Unidos, né, as políticas de segregação. Vamos lá, o texto da década de 40, né, é um racismo que sempre negou ao negro brasileiro o acesso à autoescolarização e aos melhores empregos. Então, no caso das populações negras das Américas, a luta negra é uma luta por igualdade. E no caso das populações negras africanas, na década de 40, é uma luta por independência. Angola era colônia de Portugal. Camarões era colônia da França. A Líbia era colônia italiana. E assim por diante, né? Então, é um chamado às populações negras de todo o mundo, cada um na sua luta. No caso dos negros emigrados para as Américas, uma luta por igualdade, e até dos casos dos negros europeus, né? Uma população muito menor, mas é existente, e é muito vítima de racismo.
nesses lugares, uma luta por igualdade, e dos negros que permaneceram na África, dos negros africanos, a luta por independência. A África, na década de 40, era colônia das potências europeias. A letra C fala de um quadro de pobreza na África após as independências. Elas não aconteceram. As independências começam após a Segunda Guerra Mundial, depois de 45, né? Então, em 1940, praticamente todas as nações africanas ainda são colônia dos europeus. Então, a letra C não pode. Eu acho que aqui a gente tem um equilíbrio grande, né, entre esses dois fatores, né? O primeiro equilíbrio, que é uma leitura atenta do poema, e aí o que me prendeu muito foi essa última estrofe, e a gente conhecer um pouquinho do contexto do mundo da década de 40, né? Saber que, por exemplo, as independências não tinham acontecido, saber da segregação racial nos Estados Unidos e da subordinação colonial africana, né? Esses outros conhecimentos apoiaram a escolha da letra E. Quem mais tinha falado letra E? Fui eu sozinho. Quem? Eu, professor. Tá. Não reconheci direito a voz, não. Mas, bom, deixa eu olhar o gabarito. O gabarito. Está fazendo qual? 9. Letra E. Olha lá. Tem alguém tenazmente tentando se comunicar, mas a conexão está ruim. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Não sei se é a minha conexão ou a de vocês. Está me ouvindo agora, professor? Agora, melhorou. Agora eu estou ouvindo. Não é que você tinha perguntado quem tinha respondido a ela. Uhum. Eu falei que tinha sido eu, mas tinha a maior galera que tinha colocado no chat também. Pô, eu que não consigo onde eu ver tô o aqui, chat a aqui, não internet não aparece tá para mim. legal. Não, pô, valeu. Aqui onde eu estava ali eu só te ouço, mas a A internet Ana não tá Luísa legal, botou. não. Estou estendendo roupa. Beleza. Valeu. João Pedro me colocou também. Bom, a gente tinha combinado aula até 3h30, mas eu posso seguir um pouquinho? Vocês precisam que a aula termine agora? Porque a gente demorou a começar. Pode seguir? Deixa eu abrir o Por chat. mim, pode. Só mais uns 15 minutinhos para a gente brincar mais. Vamos? Então, vamos de questão 10. Quem não puder, enfim, depois a gente vai manter essa aula gravada mesmo. Vou disponibilizá-la para vocês. Mas vamos questão 10. Vou marcar uns 2 minutos aqui para a gente fazer.
E aí, meus amigos? Questão 10. Questão cabeluda, hein? O que apareceu aqui? Jesus timidamente manifestou que marcaria a letra A. Eu também. Eu marcaria a letra A. Alguém raciocinou diferente da gente? Todos enxergaram a letra A também? Eu sim. Entendi. É muito claro, né? Você está na República Velha, aí, em 1903, e a República Velha, também conhecida como República do Café com Leite, foi arquitetada pelo Campos Salles, que era paulista, aquela história do revezamento de presidente de São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, uma centralidade política e econômica muito forte de São Paulo. E aí você ressignifica o sertanismo, que era assim os canalhas, escravizadores de índios, assim, assassinos. Bom, você ressignifica, corajosos esses caras eram. Você ressignifica o sentido do sertanismo, positivando ele e colocando São Paulo, que foi, sem sombra de dúvidas, o lugar de organização dessas expedições interior adentro, como um estado decisivo para o Brasil ter o território que tem, né? Ou seja, uma leitura positiva do sertanismo que louvava São Paulo como centro da expansão territorial brasileira. Então, letra A, né? Afirmava a centralidade de um estado de São Paulo na política do país. A gente conhecendo República Velha, que é o contexto dessa história e negócio dessas medidas, facilita um pouco, mas eu acho que o texto entrega bem que é a letra A, né? É um texto que entrega bem o que é a letra A. Então, vamos fazer a saideira aqui. Vamos escolher mais um. O que é isso aqui? Esse monte de imagem. Pô, isso aqui vai ficar difícil de fazer, porque eu vou ter que reduzir. Se alguém tiver no telefone aí, não vai conseguir de jeito nenhum. Deixa eu pular essa. Processo de concentração urbana, geografia. A República de Platão, filosofia. Raízes do Brasil, República Brasileira. Questão 14 é a história. Vamos lá, 14. Nossa saideira de hoje. Vamos fazer a 14. Deixa eu marcar aqui uns 2 minutinhos de tempo.
Bom, rapaziada, já recebi uma mensagem aqui do Bruno chutando letra B. O que mais aí que vocês encontraram como possível resposta? Isso é complicada. Talvez letra C. Quem dá mais? Alguém viu algum outro tipo de resposta, além de B e C aí? Eu marcaria a B também, mas eu não entendi foi nada desse texto. O que seria Ana Luísa personalista? marcou letra E. Bom, então está todo mundo perdido. Vamos lá. O que seria personalistas, professor? Personalista é ligado à personalidade, ao indivíduo. Bom, esse é um texto muito polêmico. É de um historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do compositor e cantor Chico Buarque de Holanda, e irmão do Aurélio Buarque de Holanda, que é o dicionarista, né? Então, o Sérgio Buarque foi diplomata e, nas horas vagas, pesquisador de história, e deixou uma obra monumental. E isso que ele defende nesse texto é motivo de briga entre os historiadores até hoje. Tá? Então, esse texto eu gostaria de ler. Eu acho ele complicado. Mas vamos lá. Questão 14, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Em sociedades de origem tão nitidamente personalistas como a nossa, então, em primeiro lugar, ele já marca uma marca da nossa sociedade, que é o personalismo, um certo uma sociedade orientada pelos interesses pessoais, personalista de persona, de pessoa. A minha atuação tem a ver com os meus interesses pessoais. Eu sou personalista porque eu só me interesso por aquilo que me traz benefícios. Um exemplo disso, desviando um pouquinho do texto, é o fato de que muitos países europeus você tem, nas eleições para o Congresso, o voto em lista, lista partidária, ou seja, você não vota no deputado, no doutor Jairinho, você vota no partido. Qual é o partido que você acha que tem um projeto decente para o país? Né? E para o brasileiro, quando você fala isso, o brasileiro pula, fala assim, como você não vota na pessoa? Eu tenho que votar na pessoa, eu não posso votar no partido. Porque é a pessoa que vale, eu tenho que conhecer as características da pessoa. Nesse sentido, é um personalismo também. Né? Bom, então o Sérgio Buarque afirma que a nossa sociedade é personalista. Daí ele depreende o seguinte: é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. Ou seja, os vínculos de pessoa a pessoa, os seus desejos, as suas alianças, os seus acordos, os seus interesses, essa é a palavra mais forte, eles são muito mais fortes do que uma cooperação autêntica. O que eu ganho com isso? Tá bom, eu te ajudo, mas o que você vai fazer por mim? Eu não te ajudo porque eu sou uma pessoa altruísta. Eu te ajudo com vistas a mais à frente, ter algum benefício dessa ajuda. Né? Então, as agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias e regionalismos, fazem dela um todo incoerente e amorfo. Ou seja,
esses interesses que são de um indivíduo poderoso, da sua família, do seu grupo, né, que eu posso chamar de facção, é o que promove as alianças, ou seja, a gente pensa muito menos em espírito público, programa, em valores éticos, muito menos em coisas que valham para todo mundo e muito mais em percepções de quais são as vantagens disso para mim, para a minha família e para o meu grupo, né? Personalista, portanto. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional e do passional. Ou seja, essa comunidade aqui são os meus protegidos, são as pessoas que eu amo, são as pessoas que eu gosto, e eu vou fazer por elas, eu vou fazer por mim. E uma estagnação ou antes atrofia das qualidades ordenadoras, disciplinadoras ou racionalizadoras. Ou seja, para o Sérgio Buarque de Holanda, a formação brasileira coloca em primeiro lugar, né, os interesses pessoais, familiares, as vantagens de pequenos grupos, há uma perspectiva mais republicana, mais de sociedade, o que todos ganham com isso, né? Ou seja, valeu, João Pedro, desculpa aí passar da hora, tá? Estou fechando com essa questão mesmo. Quando um grupo de empresários no Brasil elabora um projeto de lei para que tenham autorização do poder público para comprar vacina pela Covid, é mais ou menos isso que o Sérgio Buarque de Holanda está falando, entendeu? Ao invés de você esperar a sua vez na sociedade, o cara, como é rico, ele quer furar a fila, ele quer passar à frente, ele quer ter vantagens, e aí oferece a vacinação para os funcionários dele, como se os funcionários dele fossem pessoas mais importantes que as outras pessoas, os funcionários de outros, né? Enfim. Ou seja, o que essa tese do Sérgio Buarque de Holanda sobre a formação brasileira expressa é uma prevalência dos interesses dos indivíduos, dos interesses privados. Isso seria uma marca da formação social brasileira, né? A letra A, que é a rigidez das normas jurídicas, é o oposto disso, né? Quando eu tenho normas jurídicas muito rígidas, todos se enquadram, sem exceções. Ela vale para todo mundo igual, né? E no Brasil, como bem já disse um comentarista político, tem sempre alguns que se acham mais iguais que outros, né? A letra C, solidez da organização institucional. Ao contrário, as instituições são frágeis, funcionam mal, o que permite a certos indivíduos conseguir vantagens para si e para os seus. Letra D, legitimidade das ações burocráticas. Elas até, se fossem uma burocracia legítima, também teria equidade, né? E o que o Sérgio Buarque mostra é uma resistência à equidade. É uma sociedade de privilégios. A sociedade do sabe com quem está falando. Então, também acho que não seja a letra D. Letra E, a estabilidade das estruturas políticas. É o contrário, Ana Luísa, disso. Porque se as estruturas políticas brasileiras fossem fortes e funcionassem bem, não teria fura-fila, não teria empresário na garagem do ônibus recebendo vacina clandestina, né? Na verdade, a nossa estrutura política funciona muito mal, ela é instável, abrindo as brechas para que esses grupos possam atuar em defesa dos seus interesses peculiares e particulares. E, nesse sentido, assim, dando uma viajada na maionese, a gente tem um presidente da República que, em muitas oportunidades, se manifestou favorável à instalação da milícia no Brasil, é muito isso. Primeiro os meus, a gente resolve por nossa conta, e muito menos uma segurança pública que valha para todo mundo, que trate todo brasileiro como igual, né? Então,
enfim, é uma questão que está toda no texto. Pena que o texto é difícil pra cacete, né? Porque, na verdade, eu não tenho nenhum conhecimento de fora do texto que me seja útil para resolver a 14. A 14 é uma questão que está toda dentro do material de suporte. O problema é que o material de suporte é muito complexo de ler, né? Então, a questão que fica difícil pela dificuldade de lidar com esse texto, né? 14, letra B, eu não olhei o gabarito, mas é quase com certeza isso. Eu não vejo outra saída. Letra B, letra B. Né? Letra B. Eu achei que fosse a letra B mesmo, mas eu fui muito mais por eliminação do que por entender o texto em si. Esse é um Porque, texto... tipo assim, eu senti muita crítica nele, no texto. Então, tipo, não faria sentido que fosse a estabilidade, fosse sobre... Eu senti tipo assim, uma certa semelhança entre a rigidez da burocracia e o que tem em cima, que eu não lembro o que é mais ou menos a mesma base. E aí, na letra B, ele fala muito, quando ele fala sobre essas relações privadas, não que eu tenha entendido completamente o texto, mas quando ele fala sobre isso, né, sobre o sentimento das pessoas fazerem mais sobre para vocês e para os próximos, assim. Mas não tinha entendido dessa forma que o senhor falou, sobre, aquela parte passar a de mão um no relação outro. pessoa a pessoa, entrega, Assim, no interesse privado, em si. né? Eu estava imaginando que ele estivesse querendo falar algo como, tipo assim, como se aqui no Brasil a gente se preocupasse mais com a gente do que com o governo, por exemplo. Entendi completamente diferente. Mas pela eliminação eu acabei estando certo. Bom, meus amigos, assim, obrigado aí pela paciência de vocês. Estourei em quase meia hora o tempo, a gente demorou a começar. Já sou um administrador da nossa lista de transmissão, então, da próxima vez que a gente marcar uma aula, eu vou poder me comunicar com vocês com mais antecedência, tá? Brigadinho. Vou deixar esse vídeo disponível lá pro grupo depois, tá bom? Ok, obrigada, professor. Valeu, gente. Um bom resto de sábado aí. Valeu, professor. Bom final de semana aí. Grande abraço. Valeu, Falou.